Vamos lá. Então, vamos só fechar os olhos e ir respirando profundamente. Faz algumas respirações profundas mesmo para soltar mesmo a tensão, soltar o dia de hoje. Vai deixando o ar fazer esse trabalho de trazer alívio, leveza para esse momento. Vai soltando os músculos. Veja se tem alguma parte do seu corpo que pede esse acolhimento, esse conforto até, né? Então, pode ser um tendão, pode ser algum órgão interno, que a gente acha que não, né? Mas a gente vai vivendo os pensamentos, as emoções, as reações, e vai guardando ali alguns movimentos, né? Que a gente deixa de fazer, ou por medo, às vezes por medo de magoar alguém, ou para não arranjar briga, né? Uma vontade que a gente tem, que a gente acha que a gente não pode realizar, então a gente vai guardando, né? E isso vai para algum lugar. Então, para essa parte sutil, né? Só que o corpo, a, a nossa fala, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo faz parte de um mesmo sistema. Então, quando a gente faz esse movimento de conforto, de trazer conforto, a gente também percebe que a gente precisa de espaço. E para ter mais espaço, a gente vai limpando, organizando, mesmo em um ambiente concreto, né? Que a gente diz que é real. Por exemplo, num quarto, no banheiro, na cozinha. A gente percebe que quando tem pouco espaço, a gente precisa fazer essa limpeza, essa organização, e aí a gente começa a mexer nas coisas e joga água, né? E tira o pó. Então, é isso que a gente meio que está buscando fazer nesse momento. A gente vai aos poucos, com delicadeza, com carinho, sentindo que é possível, sentindo que realmente a gente se dá essa permissão, né, nesse momento, de ir trazendo mais luz, mais claridade para esses espaços internos que a gente vai entulhando coisa. Então, às vezes a gente até fazendo esse movimento, a gente vai até trazendo na memória, né, algumas coisas, mas no fundo, não é algo racional, conceitual, é algo que a gente vai simplesmente permitindo que aconteça. Então, a gente vai só fazendo um tipo não digo de pesquisa, mas é como se a gente estivesse desbravando ou passeando, melhor essa palavra, passeando pelo nosso ambiente interno, pela nossa paisagem interna. Então, você pode imaginar, usar a sua criatividade, né, para trazer para a sua tela mental, ou mesmo ter uma percepção, uma sensação, né, uma emoção, de que você está mesmo andando por dentro de você mesma, e a sua atenção vai passeando pelo teu mundo interno. Então, a gente vai fazer isso através do corpo.
Então, vai levando a sua atenção, e aí você pode, por exemplo, ver o que aparece para você. Se essa atenção surge a partir do seu coração, pode ser que surja a partir do topo da cabeça, pode ser que surja da sola dos pés. Então, de onde for, é o certo, é o ideal para esse momento, para esse dia de hoje. E a partir desse ponto, você vai ampliando a sua atenção, como se você estivesse passando por um scanner. E por onde a sua atenção vai passando, é como se você estivesse mesmo entrando nesses lugares, como se fossem vários quartos, e você vai abrindo as portas e abrindo as janelas, deixando a luz entrar, o ar circular. Então, a gente vai fazendo isso com os nossos órgãos internos, com os nossos ossos, com as nossas veias, artérias, com os nossos tendões, com os músculos. E aí, se tiver alguma parte do seu corpo que já apresenta de alguma forma alguma questão física de saúde, né, ou de falta de saúde, nesse caso, você pode também se concentrar, pode ser um órgão, pode ser uma parte do corpo específica, por exemplo, é o meu braço direito, né, os olhos. Se tiver alguma questão ali física já aparecendo. E aí leva a sua atenção e você vai escolher o seguinte: você pode levar a sua atenção para esse lugar a partir de uma sensação de segurança e estabilidade. Então, vamos supor que seja os seus olhos, né? Vamos supor que seja, pode ser qualquer coisa, como eu disse, né? Vou fazer com os olhos. Você pode levar as suas mãos até os seus olhos, ou que seja nos braços, ou que seja no estômago, onde for. Leva as suas mãos mesmo, imagina que existe um, uma segurança, uma estabilidade que você traz para esse lugar, que é o elemento terra, como se você tivesse limpando esse lugar. Você pode fazer isso também com o elemento água. Então, você pode sentir que você está... Você até pode deixar as suas mãos ainda, né? Se você quiser. E aí, você pode sentir que você está irrigando esse lugar do seu corpo através do sangue que está correndo. E de todos os líquidos ali. Como se todos os líquidos do seu corpo pudessem chegar nesse lugar que precisa desse equilíbrio e fossem limpando, trazendo essa sensação de gostosinho, sabe? De, de relaxamento. Você pode fazer isso também através do elemento fogo. Então, se você ainda estiver com as suas mãos nesse lugar, ou próximo, né, desse lugar físico, você pode imaginar que a sua mão tá bem quente, tipo, pegando fogo, e esse fogo vai passando, esse calor vai passando para essa área do seu corpo que precisa desse equilíbrio, como se não, né? Ele vai fazendo essa transformação. Sabe quando a gente tem um terreno baldio, cheio de sujeira, e a gente vai queimando as coisas para limpar esse terreno? É isso que a gente vai fazendo com esse calor. Você pode fazer isso também através do ar. Então, você vai pensando na sua respiração e imaginando como se você estivesse
É como se o ar que você está respirando fosse até esse lugar do seu corpo e fosse limpando através, né, dessa circulação de ar. E quando você soltar o ar, quando você expirar, você leva também embora tudo que já não faz mais, que já não que já cumpriu a sua função, né? Que pode ser liberado. E agora imagina esse lugar do seu corpo com mais espaço mesmo, com mais possibilidade de movimento. Imagina agora que esse lugar do seu corpo está tendo a energia renovada ali. Então não importa muito o que é, por que que aconteceu, de onde que veio, como que você vai tratar disso nesse momento. O que importa é você deixar a própria sabedoria do seu corpo fazer o trabalho dele. Então, para isso, você precisa só relaxar e soltar tudo aquilo que pode estar retido, às vezes por medo, às vezes por raiva, às vezes por não saber direito como fazer. Então, agora você tem essa permissão e você vai, aos poucos, percebendo que isso está acontecendo através dos próximos dias. Quando a sua visão sobre a sua própria vida for mudando, for aliviando, for ganhando um sentido mais amplo, mais espaçoso, tanto para você, com as coisas que você precisa fazer, ou que você acha que você precisa fazer, com as coisas que você se cobra, que você se critica, que você se julga. Você vai dando espaço para isso, percebendo que a gente está mudando o tempo inteiro, que não tem por que se julgar ou se criticar, que isso não vai ajudar, isso piora as coisas. A gente acha que a gente faz isso para ser responsável, mas essa responsabilidade ela é ilusória. Você não está sendo responsável com você e com mais ninguém fazendo isso. A gente precisa deixar que as pessoas também assumam o poder pelas próprias vidas. Né? A gente também, às vezes, se fecha e se prende, fica nessa prisão, né, de não fazer as coisas que a gente realmente sente que trariam mais abertura, porque a gente acha que o outro não vai conseguir se virar sozinho, ou que o outro não vai entender o que é importante para a gente, né? Mas, na verdade, cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria visão de mundo, e cada um está criando o mundo através dos próprios olhos. Então, a gente precisa deixar que as pessoas amadureçam, cresçam, que elas tomem as decisões que elas acham melhor, mesmo que a gente não concordar. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é se afastar, deixar que a pessoa viva o próprio caminho, se perca no próprio caminho.
porque às vezes a gente precisa mesmo se perder para poder encontrar a saída. Então, também é um pouco de compaixão por você mesma e pelo outro, deixar que o outro escolha, sem que a gente seja arrastada pelas escolhas dos outros, porque isso também causa um ressentimento. Então, a gente também não está ajudando o outro quando a gente corre o risco de ficar ressentida com o outro. Então, agora vai só respirando. Perceba agora como que o seu corpo tá depois dessa possibilidade, né? De olhar para essas coisas, para o próprio corpo. E agora mais leves, mais aliviadas, sem precisar dar nenhuma resposta, resolver nada, fazer nada agora. A gente vai se abrindo para esse nosso encontro de hoje, onde a gente vai ouvir as ideias, né, da autora, da Christine, e que a gente possa também se abrir para que as palavras façam também o trabalho delas, né, de ampliar a nossa percepção, a nossa visão sobre o mundo e sobre nós mesmas. Então, a gente vai só voltando agora, pode se ir movendo aos poucos e abrindo os olhos. Olá, quem chegou depois, a Rê, a Clau, Yuli, tudo bem? Bom, minha gente, alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a leitura? Nossa, eu acho que eu falei muito, né? São 10 para as 8. Credo, parecia que tinha passado uns 10 minutos. Que horror. Meu Deus. Tá bom. Então, vamos lá. Vou começar a ler aqui. Continuar lendo, né? Então, a gente está na página 214, capítulo 10. Pais de adolescentes. Embora todos os filhos sejam beneficiados quando têm autocompaixão, essa é uma habilidade especialmente importante na adolescência. Um dos avanços cognitivos da adolescência é o aumento da capacidade de perspectivas, ou seja, os adolescentes são mais capazes de se verem do ponto de vista dos outros. Essa capacidade significa que a adolescência é muitas vezes um momento de autoavaliação intensa e de comparação social. Os adolescentes se perguntam: o que os outros pensam de mim? Ou eu sou tão bom quanto os outros? Esse processo ocorre quando adolescentes tentam estabelecer sua identidade e seu lugar na hierarquia social. As intensas pressões enfrentadas, suportadas, pela maioria dos adolescentes sobre o desempenho acadêmico, a necessidade de se encaixar com a multidão de seus pares, as preocupações com a atividade sexual, significam que a autoavaliação dos adolescentes é muitas vezes desfavorável. Para piorar as coisas, a introspecção na adolescência muitas vezes leva ao que se chama de fábula pessoal, uma falácia cognitiva que faz com que os adolescentes acreditem que suas experiências são únicas e que os outros não podem entender o que estão passando.
Você se lembra da primeira vez que se apaixonou? Aposto que nunca imaginaria que seus pais já tivessem sentido algo remotamente similar. Os adolescentes têm dificuldade em compreender a experiência humana compartilhada, porque eles ainda não tiveram relacionamentos próximos o suficiente para perceber que seus próprios pensamentos e sentimentos não são, de fato, únicos. Também tendem a superestimar o quanto eles sabem e o quão pouco os outros sabem. Porque, ora, o que eles sabem é tudo o que eles. Peraí. Também tendem a superestimar o quanto eles sabem e o quão pouco os outros sabem, porque, ora, o que eles sabem é tudo o que sabem. Como disse Mark Twain, quando eu tinha 14 anos, meu pai era tão estúpido que eu mal podia ficar perto do velho. Quando eu completei 21, estava simplesmente maravilhado com o que esse senhor idoso tinha aprendido em apenas 7 curtos anos. Nossa pesquisa mostra que os adolescentes, quando estão sob a influência da fábula pessoal, tendem a ser menos autocompassivos, porque não reconhecem que suas dificuldades e falhas são apenas uma natural do que significa ser humano. Portanto, por todas essas razões, ensinar os adolescentes sobre autocompaixão pode ser imensamente valioso. Claro, os adolescentes são, muitas vezes, resistentes à ideia da autocompaixão. A princípio, comumente vinculada à pieguice. É um termo nada radical quando sua banda favorita é Napalm Ghost Slayer. No entanto, quando você explica que a autocompaixão não é o mesmo que a autopiedade ou autoindulgência, a maioria dos adolescentes se torna muito mais aberto ao conceito. Afinal, o vocalista do Napalm Ghost Slayer teve que aprender a autocompaixão quando foi para a reabilitação, certo? Também pode ser útil falar sobre a diferença entre autoestima e autocompaixão. A experiência diária que os adolescentes passam na dinâmica dos refeitórios das escolas serve para exemplificar por que se esforçam tanto para se sentirem especiais e acima da média o tempo todo. Quando explicamos que a autocompaixão não é uma maneira de nos sentirmos bem conosco, sempre. Quando explicamos que a autocompaixão é uma maneira de nos sentirmos bem conosco, sem precisarmos ser superiores aos outros, podemos ajudar os adolescentes a entenderem com mais facilidade por que a autocompaixão é a maneira mais saudável de se relacionar consigo. Antes de continuar, queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estava... um monte de coisa que eu estou vendo, né? Mas assim, para dar uma resumida, né? A gente sabe que quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente, vocês já devem ter ouvido eu falando isso e várias outras pessoas falando isso, né? Então, é isso mesmo, né? Até os 4 meses a 6 meses, o bebê tem ele não tem essa noção de individualidade. Ele e a mãe são a mesma pessoa. Depois dos 4, 6 meses, ele começa a perceber que, opa, pera, tem alguma coisa errada, porque quando eu choro, demora para alguém aparecer, né? Então, esse alguém que aparece, que me dá leite, é alguma pessoa, né, separada de mim. Aí a gente vai... E aí, assim, o bebê pode ser a pior família que for, né? Assim, pode ter alguns casos que não, né, mas eu acho que são muito difíceis, assim. Mas o bebê em si é o centro, né? É o centro da família quando o bebê nasce. Existem, mesmo que existirem outros irmãos mais velhos, com idades parecidas, mas o bebê, quando nasce, é o centro. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que existem outras pessoas
no mundo, que eu não sou o centro, né? Outras pessoas existem. E para eu ser amada, ou para eu fazer parte, né? Para eu ser reconhecida ali e ter essa importância de novo, eu preciso entrar nas regras do jogo. Eu tenho regras ali na minha casa, na sociedade, na casa da minha avó. Eu preciso cumprir essas regras para sentir que eu tenho alguma importância de novo, né? Então, essa autoimportância, ela segue o resto da vida com a gente, se a gente não perceber. A gente fica tentando voltar para esse lugar que é o reino dos deuses, né? Onde eu sou o centro. Tudo gira a partir de mim e eu tenho muita felicidade, né? Mesmo que às vezes eu passe fome, porque demora para eu ser amamentada, ou para eu tô com frio porque eu fiz xixi e ninguém me trocou ainda, né? Mas eu tenho essa sensação que é inconsciente, óbvio, né? Aqui a gente começa a perceber que ela fala bastante no início do livro, né, sobre essa autoimportância que a gente se dá, né? Sempre eu sei o que está acontecendo, eu sei que o outro poderia fazer melhor, né? Eu sei que eu posso fazer mais, né? Eu tô sempre nesse ponto em que eu quero voltar para essa sensação que eu posso falar que é uma felicidade que eu vou ter. E aí, em cada momento da minha vida, isso vai representar alguma coisa. E isso tem muito a ver, assim, esse alguma coisa, se a gente for parar para pensar, tem muito a ver com a nossa infância, né? Então, por exemplo, se eu morava numa casa com outros irmãos, e de um jeito ou de outro a gente precisava competir por essa atenção, né? Ou a própria família tinha essa coisa, mas o seu irmão, você viu que bonitinho, que ele não fez tal coisa? Olha, ele tinha essa inveja, né? Ele está recebendo uma atenção que eu não estou recebendo porque eu fiz alguma coisa errada, né? Eu vou, sem querer, vou olhar sempre no decorrer da minha vida, eu vou tentar estar em lugares onde eu possa ganhar essa competição, para eu tentar ter essa importância, autoimportância de novo, e na verdade ser amada e ser feliz, né? Às vezes não é a competição, mas é, por exemplo, eu não dar trabalho. Então eu vou ficar quietinha, eu não vou falar nada, eu vou fazer o que precisa ser feito assim, no máximo ali, né? Não dá trabalho. Então eu vou estar sempre em lugares onde eu possa assim, fazer sem incomodar ninguém, né? Ou a minha família, por exemplo, né? Não a minha família, é um exemplo, né? A minha mãe estava sempre ajudando os outros, sempre fazendo tudo para os outros, nunca fazia nada por ela. Então, eu vou estar em lugares onde eu vou querer ajudar os outros para ter essa autoimportância de novo, porque é um modelo que eu aprendi na minha casa, né? Então é muito legal assim que ela traz essa parte dos adolescentes com essa observação dessa autoimportância. Isso não é do adolescente. A gente foi adolescente e muitas vezes se a gente não sabe disso, a gente não percebe, né? Que é muito difícil mesmo a gente perceber, porque a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, né? Porque nunca chega esse reconhecimento, esse amor, né, essa sensação de que os outros realmente gostam da gente e dão importância para a gente, né? Por mais que eu faça, e às vezes quando eu chego lá, eu falo, mas não era bem isso, não é aqui, não é dessas pessoas, né, que eu estou buscando alguma coisa, sabe? Então, isso não é do adolescente, isso segue com a gente.
A questão toda é que a gente pode perceber que não existe uma solução. A solução é a gente sair desse modo de operação, onde a gente acha que a gente vai só encontrar a felicidade quando esse eu for satisfeito. Na verdade, essa autoimportância gera, né, essa sensação de eu quero ser feliz a partir do centro, do meu ponto de vista, eu no centro ali do bebê, por exemplo, ele gera também um autointeresse, uma autogratificação e por aí vai, né? Então, eu só vou fazer coisas que deem algum resultado para mim. A gente acha que isso é egoísmo, não, mas eu ajudo tanto os outros. Tá, mas por trás das cortinas, isso está no palco. No seu inconsciente, você está fazendo isso a partir de você no centro. Como que isso vai impactar nas pessoas para quem eu dou minha contribuição, né? Minha ajuda. Então, não tem como ganhar nesse jogo. Não tem como. A gente nunca vai ser feliz desse jeito. Aí é que tá. Como que a gente vai fazer, então, para solucionar? É sair desse jogo. Então, eu vou sair do centro. Então, é um pouco assim, da humildade, né? Eu quero ter a minha autoimportância, eu quero ser amada, eu quero ser feliz, mas todo mundo quer ser feliz. Começar a olhar que todo mundo passou por isso. Tem essas questões também. Todo mundo tem esse potencial também de amor dentro de si, por mais estranho que possa parecer. Então, eu posso colocar o outro no centro. O problema é que somos todas mulheres aqui. A gente aprende que a gente naturalmente tem que fazer isso de colocar os outros no centro. Sempre o outro é mais importante, o filho é mais importante, a mãe é mais importante, o marido é mais importante, eu posso ficar para depois, né? A gente aprende isso. Só que isso é uma coisa meio falsa. A gente coloca o outro no centro porque eu não quero. Me lembro muito do Mulheres Correm com Lobos, no Patinho Feio, no capítulo desse conto, né, do Patinho Feio, que é a mãe que, assim, eu eu não tenho como, eu não tenho condições de ficar sozinha, de me ver sozinha no mundo, sem essa proteção dessa família ou dessa comunidade. Então, às vezes eu vou. Fugiu a palavra. Vamos dizer, eu vou deixar as necessidades do meu filho, né, em segundo plano, porque se não for isso, eu morro, imagina, né? Não tenho como não tenho como continuar. Então, aí é que tá, eu acho. A gente aprende, né, a fazer parte desse tabuleiro de jogo, onde tem regras que a gente precisa seguir, e eu tô num ponto específico lá, né, nesse tabuleiro. Quando eu começo a perceber isso, eu percebo que todas as peças também querem se libertar no fundo. Ninguém quer ficar seguindo regra absurda que esse jogo nunca tem fim, né? E aí você ganha o jogo hoje e amanhã, assim, já é um outro jogo que você vai ter que ganhar de novo, e é um cansativo, né? É um cansaço, nunca tem fim. A gente pensa assim, não, depois que eu resolver, isso daqui é o problema principal da minha vida, sabe? Quando a minha filha crescer, sabe? Quando a minha mãe se curar, quando meu marido alguma coisa, né? Não, quando eu conseguir me curar desse problema, isso é o problema central. Quando eu conseguir me libertar disso, aí sim, sabe? Só que aí a gente conseguiu no dia seguinte, na semana seguinte, a gente já vai arrumar outro problema.
Então, aqui, o principal, para eu não, né, se não se deixar, né, é esse autocentramento. Eu não percebo, que a gente até falou sobre a Vidya, né, no Mahalila da quarta-feira passada, né, é uma delusão, eu nem percebo que aquilo que eu estou vendo não existe, que é uma ilusão. Por exemplo, eu olho para a televisão e eu falo, isso é uma ilusão, né? A televisão não tem pessoinhas pequenininhas ali, né? Agindo e fazendo coisas e histórias. As histórias não são reais, são né, é uma série, é um filme, tudo bem, ok. Então, eu percebo essa ilusão. Mas no dia a dia a gente tem delusões, coisas que a gente acha que é e não é. Então, isso é uma coisa importante, sabe? Não são adolescentes, né? É porque a gente parte dessa fase de criança, onde existia uma importância, e agora? Eu tenho que me encaixar de alguma forma para me sentir bem de novo. Pode ser que aí depende muito, né? Mas aí a gente vai para a sessão, né? Individual, mas assim, coletivamente, a gente pode pensar na competição, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um trabalho, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso, né, ser uma boa filha, eu preciso ser uma boa esposa, sempre tem uma sensação assim de, 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 de chegar em algum lugar, né? Esse lugar nunca vai chegar, essa é a questão. Por isso que a autocompaixão, porque a autocompaixão, ela sai, como eu falei, né, do jogo. Ela sai do jogo, porque geralmente esse jogo é assim, você não conseguiu porque você não se esforçou. Você não conseguiu porque você não é igual à sua mãe. Você não conseguiu porque você é igual à sua mãe, né? Sempre tem alguma questão que assim, eu sou a culpada, ou o outro é o culpado. Sempre tem uma crítica, um julgamento, assim. A autocompaixão, ela sai disso, ela fala assim, pera, primeiro, observa que é um sofrimento, é um problema. Não é assim, não era para eu estar mais tendo esse problema, porque eu já sei. Não, admite o que você está sentindo, né? Mesmo que seja só para você. A partir disso é que você consegue olhar para isso e aí ver como se você estivesse olhando de fora, né? Perceber que essa emoção, você não é essa emoção, né? Essa emoção ela vai se dissipar da mesma forma. E aí a gente tem todo um processo, né? Mas a autocompaixão, a primeira coisa é se acolher, não ficar se martirizando, né? 8:10. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quer comentar, compartilhar alguma coisa? Continua. Continuar, então. Minha história, ser mãe do Rowan. Rupert e eu sofremos durante os primeiros anos do autismo de Rowan. Contudo, o nosso compromisso com a autocompaixão fez uma enorme diferença. Primeiro, nós nos ajudamos mutuamente no exercício de autocompaixão diante dos erros que cometemos como pais, e foram muitos. Quando jogava minha raiva no Rowan, após um dia frustrante e depois me sentia terrivelmente culpada, Rupert me ajudava a lembrar que ninguém esperava que eu lidasse com tudo de maneira perfeita o tempo todo. Eu conseguia, então, superar mais facilmente a minha frustração, pedia desculpas a Rowan e o confortava se ele ainda estivesse chateado. Rupert e eu demos um jeito de não ficarmos perdidos no nosso papel de cuidadores, a ponto de deixar de lado nossas próprias necessidades. E isso foi muito importante. Ambos precisávamos, eventualmente, de um tempo fora do papel de pai e mãe de uma criança com autismo. Infelizmente, nossos pais viviam fora da cidade,
E nós não conseguíamos encontrar uma babá que soubesse lidar com as birras e a incontinência de Rowan. Então, criamos uma divisão de tarefa de cuidador entre nós dois. Uma noite por semana, um de nós estava livre para fazer o que quisesse. Ir a uma aula de meditação, ou dançar, tomar uma bebida com amigos, ou assistir a um show de música. Certificamos-nos de dar atenção às nossas próprias necessidades e o apoio mútuo nos renovava e nos deixava relaxados para lidar com os desafios de sermos pais do Rowan. Agora que nosso filho está mais velho, tinha 8 anos à época desse relato, estou começando a lhe ensinar o processo de autocompaixão, e Rowan o está assimilando lentamente. Uma característica do autismo é a ecolalia, tendência de repetir de forma direta frases que os outros dizem. Tratei a ecolalia de Rowan como uma oportunidade de moldar o seu diálogo interno, para que, quando ele ficar chateado, use palavras suaves e compassivas. Crianças autistas têm extrema dificuldade de lidar com a frustração. Se Rowan derramar um copo de água em suas roupas, por exemplo, pode causar um nível de sofrimento e ansiedade desproporcional ao incidente real. E uma vez que a aflição é desencadeada, é difícil parar. Em tais situações, tento responder de forma receptiva e compassiva. Oh, meu amor, você derramou a água e ficou todo molhado. Não tem problema de ficar chateado e frustrado. Está muito difícil para você agora, não é? Isso ajuda a aprender e a aceitar e validar suas emoções no momento presente. Então, tento mostrar passos que o ajudem a seguir em frente com suas emoções, em vez de continuar focando no que deu errado. Eu sei que você está se sentindo mal, mas nós mudamos de roupa e tudo está bem agora. Não há razão para chorar. Estou preocupada porque você está infeliz. Você quer ser triste ou feliz? Às vezes, quando eu pergunto, Rowan diz que quer ser triste. Nesse caso, eu o abraço e o conforto enquanto ele sente sua tristeza. Essas coisas acontecem, não há problema em ficar chateado. Às vezes, no entanto, ele diz: eu quero ser feliz. Nesse caso, tento ajudá-lo a encontrar coisas para ficar alegre. Você pode me contar algo bom agora? Como o fato de estarmos juntos, ou que você tem 2 lagartos chamados Gary 1 e Gary 2? Embora ele ainda tenha dificuldades em ir além de suas angústias, uma abordagem compassiva parece ajudá-lo a caminhar mais rapidamente. Percebi também que ele começou a tomar a atitude de falar sozinho. Outro dia ele ficou chateado porque o seu DVD estava preso no aparelho, por exemplo. E eu o ouvi dizer: tá tudo bem, as coisas quebram às vezes. A primeira vez que percebi essa vitória foi quando fomos ao jardim zoológico. Eu tinha vivido várias experiências frustrantes naquela manhã, tráfego, problemas com estacionamento, etc., e estava de mau humor. Depois de passar alguns minutos bufando e reclamando na exposição sobre a vida selvagem na África, Rowan se virou para mim e disse: tá tudo bem, mamãe. Você quer ser triste ou feliz? Daí pensei: eu tenho que ser um adulto sábio e maduro. Embora tenha ficado surpresa no primeiro momento, percebi que meu filho estava certo. Era um dia lindo. Eu estava sendo confortada e auxiliada pelo meu filho amado. A mensagem da autocompaixão tinha completado seu ciclo. E aí, minhas flor, como vocês estão? Como que chega aí para vocês esse capítulo? Ela percorre tudo, né? Ela vai do começo, que é compaixão pelos erros como pais, compaixão pelos filhos pequenos, e depois pelos adolescentes, né?
Como que é para vocês, por exemplo, quando tá, o bicho está pegando, vocês estão com raiva ou muito tristes, assim? Como que é? Vocês conseguem agora, pelo menos, perceber o que está acontecendo e deixar um pouco, assim, a tempestade passar? Como que isso funciona? Vocês percebem, em primeiro lugar, vocês percebem que vocês estão com alguma emoção mais forte, assim, uma frustração, uma raiva, uma tristeza? Vocês conseguem perceber quando está acontecendo? Sam, pode falar. Oi, meninas, boa noite. Hoje eu consigo perceber mais as minhas emoções, né? E eu preciso de uns segundinhos, assim, mais reclusa dentro dos meus pensamentos, assim, dar uma respirada, pensar. Antes eu era mais explosiva, eu acho, assim. A gente falou em outros encontros, né? Eu comentei que meu filho pegou o auge da minha inexperiência, né? Então eu era muito mais explosiva. Hoje eu consigo respirar, pensar, porque parece que a nossa cabeça não pensa direito quando a gente explode, né? Eu até me emocionei quando ela falou a forma como o filho dela falou para ela: você quer ser feliz ou quer ser triste? O meu filho, ele sempre me surpreendia também com umas perguntas assim, né? E isso acho que traz um pouquinho a gente para a realidade, né? Tipo, poxa, tô aqui, vamos fazer um passeio legal, vamos ser um dia legal, né? Então, às vezes, assim, quando a gente ia passear num shopping e acontecia alguma coisa, eu ficava muito estressada, que o Caio, ele tem TDAH, né? E ele toma remédio desde os 8 anos. Então, às vezes acontecia, eu percebo muito a diferença dele com remédio e sem remédio. Né? Então, às vezes acontecia assim, de estar entre uma receita e outra, a gente foi passear, ele tá sem remédio, esqueceu de tomar, e, e aí eu me estressava com aquilo porque eu não tinha o controle sobre ele e sobre os dois, porque aí minha filha entra na pilha também, né? E, agora eu consigo parar e pensar, não, pera, a gente tá num passeio, a gente tá no meio do shopping, a gente vai deixar isso mais legal ou mais chato? Porque se eu estressar, ficar gritando com todo mundo aqui, eu vou ser a louca da história, né? Eu que sou a louca. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né, Jô? Hoje eu consigo me centrar melhor. E, com a ajuda deles também, eu tento puxar um pouquinho para a realidade. Ó, pessoal, vem cá, a gente está num passeio, vamos fazer esse dia ser legal? Ou a gente vai ficar aqui discutindo e quebrando cabeça pensando nessa coisa ruim, de repente, né, que aconteceu? Mas é isso. Clau, pode. Pera, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, que a Yuri colocou, aí depois a Clau fala também. Não consigo abrir o microfone porque chegaram meus sogros ali na sala. Mas hoje aconteceu uma coisa engraçada. A Ana, minha filha mais velha, estava brava porque não conseguia desenhar uma capivara. E começou a gemer e reclamar, e eu estressada falei: filha, para de gemer, é só um desenho. E ela virou para mim e falou: mãe, tem que acolher e não brigar. Aí eu morri de rir e fui ver o desenho dela e abraçar e ajudar ela a se acalmar. Bonitinha. Cláudia, pode falar. Boa noite para quem chegou depois que eu dei boa noite a todos. Eu fiquei assim bem tocada com o relato, né, eu não sei o nome, da mãe do Rowan, do companheirismo que havia entre ela e o esposo, e que deu toda a base a ela
para que ela pudesse lidar com o filho autista da forma como ela explicitou aqui, que assim, belíssima, comovente, né? E em algum momento aqui do texto, eu até sublinhei aqui, aprender a aceitar e validar suas emoções. Eu já estava assim, bem madura, quando eu comecei a perceber as minhas emoções e validar o que eu estava sentindo. Não sei da experiência de vocês, mas ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu nunca consegui perceber e me dar conta do que eu estava sentindo e o que eu fazia com aquilo, né? Então, quando os pais de hoje, né, com esse conhecimento, conseguem acolher a raiva, a frustração, a tristeza dos seus filhos, faz toda a diferença, né? Inclusive, quando eu dava aula, agora eu já sou aposentada, existia uma coleção de livrinhos que falava especificamente de cada emoção. E era muito bacana trabalhar com as crianças aquele livrinho, aquela historinha que falava da raiva, que falava da tristeza, né, das emoções em si. Para as crianças poderem perceber, né? Eu estou com raiva porque o coleguinha pegou o brinquedo que eu queria, né? E a professora poder ali intermediar e falar sobre isso com aquelas crianças, porque dentro de casa, às vezes, isso não acontece. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, eu chegava assim exaurida, eu trabalhava o dia inteiro com 2 turmas, cada turma com cerca de 40 alunos, então às vezes eu chegava em casa assim muito estressada, e as minhas filhas queriam atenção, né, queriam falar do que tinha acontecido, e etc, no decorrer do dia delas, e às vezes eu dizia para elas, deixa a mamãe respirar só um pouquinho, deixa a mamãe tomar um banho, deixa a mamãe tomar um café, e aí depois a gente conversa. Porque, assim, eu tinha que, de alguma forma, sabe assim, cara número 1 e cara número 2, eu precisava, né, me desnudar de muitas energias, né, ao longo do dia, frustração, raiva, vários tipos de sentimentos que a gente tem, né, ao longo do dia, não só no trabalho, mas também na nossa vida pessoal, para lidar com as crianças que não tinham culpa de tudo que eu vivenciei ao longo do dia. Mas o que me chamou a atenção no relato foi como o ensinamento que ela deu para o filho, de alguma forma, depois, retornou para ela. No final, quando ela diz, né, que o menino fala, mamãe, você quer ficar triste ou você quer ficar alegre? Que aí ela percebe, eu chego a ficar até arrepiada, ela percebe o quanto que ele aprendeu. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela, peraí, agora meu filho que está me ensinando, né? E eu achei isso, assim, muito bacana. É isso. É muito bom, né? Assim, eu acho que também tem uma coisa assim, né? O que vocês trouxeram, assim, da gente não perceber que a gente já tem essa coisa meio habitual de resolver, né? Se alguém chega para mim e fala assim, ai, nossa, eu estou muito assim, eu estou com um problema, às vezes nem fala, me ajuda, né? Mas olha, está acontecendo isso, aquilo, a gente prontamente quer dar alguma resposta e resolver aquela situação. E, às vezes, é isso que a filha da Yuli falou, tem que acolher. É só acolher, não precisa resolver. Eu posso ficar triste, tá bom, tudo bem, não precisa ficar reclamando, vai. Não precisaria ficar reclamando. Mas, assim, às vezes eu quero mesmo reclamar, sabe?
é uma forma de deixar aquilo fluir, né? Daquilo sair, assim. Mas eu preciso acolher, né? E aí, de novo, muito bom que trouxe essa percepção assim. É mesmo, né? Não, tá tudo bem, deixa eu ver aqui o desenho, né? Ou a Sandra mesmo quando fala, bom, a gente pode passar uma tarde, vai, no shopping, né? Esse tempo no shopping péssimo, né? Com todo mundo de cara feia, ou a gente pode falar assim, quer saber de uma coisa? Estamos aqui, vamos aproveitar, né? Essa visão, né? De se colocar também nessa posição. E a Clau também, gente, eu preciso só tomar um banho, eu chegar, só preciso chegar, né? Então, é isso, sabe? A gente, às vezes, não tentar resolver na hora, e assim, não ficar se julgando também, porque é a coisa do deixa fluir, porque a coisa vai se dissipar. Nenhuma emoção fica para sempre, nenhuma emoção dura para sempre. Que nem eu estava vendo esses dias, agora eu não lembro também, que é assim, alguém morreu, então eu estou em luto, eu estou muito triste. E aí, conforme o tempo vai passando, eu estou muito triste, mas aí alguma coisa acontece, alguém conta uma piada, ou eu vejo alguma coisa na rua que eu acho graça, sei lá, eu de alguma forma sorri ali, né? Dei uma risada. E aí, às vezes, eu falo, gente, não, mas eu estou triste. Não é para eu ficar feliz, é para eu ficar triste, né? Então, mesmo que a gente tente segurar, a emoção vai se dissipar em algum momento. Então, tem duas coisas, né? A gente tanto pode perceber isso, e aí perceber também que, às vezes, o cenário onde eu estou, o lugar onde eu estou, não vai contribuir para essa emoção se dissipar. Então, se eu for para outro lugar, então, por exemplo, eu estou ali no meu quarto, ouvindo música triste, né, e pensando em tudo que deu errado. E aí, assim, se eu ficar nesse ambiente, a coisa vai, provavelmente, eu estou sustentando por mais tempo. Talvez, se eu levantar e eu for até, sei lá, a rua, der uma volta na rua, a coisa talvez já dê uma amenizada. Então, isso é uma coisa boa, assim, de se fazer. Às vezes, não, às vezes é assim, é só não ficar encavalando um pensamento depois do outro, porque a emoção, ela o problema dela é quando a gente começa a criar histórias em cima da emoção. Então, eu tô com raiva, aconteceu alguma coisa, tô com raiva. Aí eu começo a criar uma história, porque isso está acontecendo por causa de tal pessoa, que a tal pessoa não ouviu o que eu já tinha falado. Porque se tivesse ouvido, eu já não estava sentindo isso. Porque tá vendo que eu também, por causa da minha mãe, que não sei o quê. E aí eu começo a criar toda uma construção de uma história que dá mais substância, e eu que estou, de novo, sustentando com a minha energia aquela coisa, aquela história toda. Então, também vai ser mais difícil de se dissipar. E aí, toda vez que eu tiver essa emoção, eu vou resgatar aquela história. Não é nem a história o problema. A emoção, ela só está surgindo como uma onda. Mas aí eu vou, então porque daquela vez aconteceu, agora está acontecendo de novo. Então, assim, às vezes é bom fazer isso, né? Parar um pouco, falar assim, pera, me dá 5 minutos, que nem a Sandra falou, né? Deixa eu só respirar e não ficar criando histórias, faz uma, assim, total diferença quando a gente está sentindo alguma coisa. Porque essas histórias são esses pensamentos. E os pensamentos, eles vêm carregados dessa energia,
né? Se misturam ali com a energia da emoção. E se a gente fica aí por muito tempo dessa forma, acaba indo para o corpo, porque é um sistema integrado. Isso que a gente fala de psicotomática e não sei o quê, né? Mas por quê? Não é meio óbvio, tá tudo integrado. É tudo um movimento só. Então, se eu libero isso, e é assim, tem coisas que é mais fácil, né? Você vive, aí você começa a ter esse tipo de abordagem, né? Pera, eu tô puta, então eu não vou criar história, eu só vou deixar a coisa fluir sem machucar ninguém, sem me machucar. Como? Não sei. Deixa a coisa acontecer. Às vezes vai ser chorando, às vezes vai ser caminhando, às vezes vai só respirar ali, respirar algumas vezes e tal, né? Ficar sozinha e tal. Deixa só fluir, sem criar história. Tá, tô fazendo essa abordagem. Tem coisa que rapidinho você fala, nossa, outra vida. Passou, olha que maravilha, não era nada, era uma energia que estava só se movimentando dentro de mim, né? Tem coisa que é muito mais difícil. Você fala assim, gente, o que eu faço com isso que não está passando, né? Mas aí é a coisa da nossa necessidade de dar resposta para aquilo, resolver, porque eu não aguento ficar com alguma coisa que me incomoda, né? Que nem coceira, começou a coçar, eu tenho que ir lá coçar, como se adiantasse, porque a gente sabe que coça um lado, quando começa a crise de coceira, acho que todo mundo já teve, né? Você coça aqui, daqui a pouco já tá coçando aqui, daqui a pouco já tá coçando aqui, não adianta, porque é um momento, né? Então não tentar também não resolver tudo, não saber tudo, não tentar se livrar logo da coisa, né? Que é o que a gente faz quando a gente está muito, não sei também se é com vocês, é assim também, quando você está com muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, assim, muita coisa para acontecer no mesmo dia, sabe? Então, você está com um prazo mais apertado, e aí parece que tudo é um problema, assim, tudo, se você tivesse tranquilo, aquilo nem ia fazer diferença na sua vida. Mas como está tudo cronometrado, muita coisa para fazer, aí parece que a gente se tensiona, né? E perde paciência, tudo é motivo de angústia, sei lá. Vocês têm filhos adolescentes, né? Algumas de vocês aqui têm. Vocês conseguem perceber essas angústias deles como sendo mesmo meio que num espelho da angústia de vocês? Porque a gente está vendo com os nossos olhos, a partir do nosso ponto de vista. Então, às vezes eu acho que o filho está com algum problema, né, e está me deixando louca, mas na verdade é a minha forma de olhar. Às vezes ele nem está com problema, nem é um problema, que logo vai passar. Porque a gente tem esses problemas também a vida inteira, o tempo inteiro, e eles passam também. Então é meio momentâneo, sabe? E outra coisa também, dá uma sensação assim de tipo assim, que nem eu vi hoje, né? Dá um sorrisinho assim no fundo, né? Você fala assim, daqui a pouco vai resolver esse, daqui a pouco tem outro, sabe? Né? Se a gente ficar muito presa, assim, sabe? Nossa, isso é uma questão que eu preciso resolver. Tipo, você nem precisa fazer nada, a questão vai se resolver sozinha. Como é isso para vocês? Como é ouvir isso? É difícil? É fácil? Cláudia, pode falar. É um aprendizado constante, Jô, porque eu comecei, sei lá, acho que meu filho, eu nem lembro que idade que ele tinha, mas sei lá, 7, 8 anos, e era bem isso, era a percepção minha, a interpretação minha, diante do que ele estava reagindo, fazendo.
E aí eu comecei a dar aí eu percebi isso, falei, mas por que eu tô reagindo explodindo assim? Porque eu já tô conceituando que ele tá agindo assim por tal e tal coisa. Aí eu comecei a me tocar, falei, peraí, deixa eu tentar acalmá-lo, se ele estiver nervoso e tal, e perguntar por que que ele tá, tentar, né? E conversando com ele, vendo para eu entender o que estava acontecendo, e sem essa questão do meu ponto de vista, da minha experiência de vida, e, acho que até de certa forma eu tentei essa mudança, foi assim, acolher o que ele estava sentindo. Aí depois a gente vê se é alguma coisa que precisa ser resolvida, que às vezes não é, às vezes é só escutá-lo já ajudava. E aí foram me caindo várias fichas, e aí, como é o caso da filha da Yuli, ele me ensinou e me ensina muito até hoje. Porque, e até a primeira coisa foi essa pausa de, peraí, eu tenho que parar, porque eu estou interpretando isso pelo meu ponto de vista, pela minha experiência, pelos meus traumas, pelo que eu vivi na minha adolescência, na minha infância, sei lá. E, e a questão do também, eu também ficava, vinha aquela, às vezes a criança está chorando, ou você está num lugar que não é para fazer barulho, não é para mexer, não é para, e aí vinha aquela raiva, aquela coisa assim, aí foi onde eu também fui me conhecendo, então, eu falei, peraí, deixa eu sair, deixa eu me desligar daqui, se eu não consigo sair desse momento fisicamente, deixa eu tentar me desligar psicologicamente por, às vezes, 10 segundos, contar até 10, né? Que aí eu também conseguia ver de uma forma diferente, senão eu só ia explodir, só ia piorar a situação, como a Sandra também comentou. Senão ia ficar, se fosse alguma coisa no shopping, que ele queria algum brinquedo, alguma coisa, ia ficar o passeio inteiro ruminando aquela raiva, porque quem que disse que ele tem que querer aquele brinquedo, e quem tem que fazer manha, e tem que fazer birra, e... Então, no começo, teve esses momentos de estragar o passeio, tá? Ficar brava do começo ao fim do passeio. Mas depois foi meio que acho que caindo a ficha. Aí eu fui percebendo que muitas coisas. Por que que eu. Acho que teve uma vez essa no shopping mesmo. Por que que eu fiquei brava o passeio inteiro, fiquei emburrada, de mal com ele, o passeio inteiro? Era um brinquedo, eu falei não. Ele protestou, tal, mas continuou não e pronto. Por que que eu fiquei. Aí é onde eu falo, o ensinamento, né? Eu fiquei processando, eu não preciso lidar assim da próxima vez. E é aquele erro e acerto, acerto e erro, e cai, levanta e se sente culpado, mas depois respira e pensa, não, peraí. E tem hora que a gente não se acolhe, tem hora que a gente não tem autocompaixão da gente. Ou nem deles, né? Ou nem ensina nada, assim. Às vezes tem hora que tá tão nervosa que não vai, mas tem hora que você começa a pegar assim trechos do livro e fala, olha, acho que eu consegui aqui um fiozinho de ensinar, passar, ou ter autocompaixão comigo, ou mostrar alguma coisinha sobre isso, às vezes a questão do acolhimento, às vezes a questão não precisa resolver tudo naquela hora, quem disse que a gente tem que resolver tudo naquela hora? Por que a gente tem que ser o centro, né? Achar que a gente é Mulher Maravilha que resolve tudo. Não é, e não tem problema em não ser, né? Então é um exercício constante. Obrigada. Sam, pode falar. É apenas uma observação aqui, né? Eu acho que tem um pouquinho a ver com a autocompaixão também, mas que me ajudou muito a esse falar não para as crianças, né? Porque a gente se sente mal quando a gente fala não, né? Tanto para as crianças quanto para qualquer pessoa que peça alguma coisa para a gente, né? É muito difícil a gente aprender o não, né? Então, uma coisa que eu aprendi é assim, eu percebia o ciclo, que a gente saía, ia para um passeio, queria alguma coisa, vinha um não, vinha birra, vinha briga,
E aí aquilo se tornava um círculo vicioso de passeios chatos, né? E aí eu aprendendo sobre a educação infantil, né? Eu percebi assim que os acordos me ajudaram muito, assim. Então, ó, pessoal, nós vamos para o shopping. O passeio vai ser isso aqui. A gente vai no cinema, vamos tomar um lanche depois do cinema e vamos para casa. Quer passar na loja de brinquedos? Ok, para fazer uma lista de desejos. Não vamos comprar brinquedo hoje. Então a gente começou a fazer esses acordos antes de sair de casa. Porque senão chegava lá, porque eu quero esse lanche agora, não, mas está no horário do cinema, a gente tem que ir pro cinema, mas eu tô com fome, não, mas espera aí. Aí eu ficava puta comigo, eu falava, gente, essa criança saiu de casa com fome, essa criança saiu de casa sem fazer xixi, e aí eu me cobrava porque eu não olhei para isso, mas é isso, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não dá para saber de tudo, né? Eu fiz o meu xixi antes de sair de casa. Agora, a gente tem que olhar para tudo. Ô, criança, fez xixi? Você bebeu água antes de sair? Assim, ó, a gente vai daqui ali no parque, eu levo a minha garrafinha de água. A gente entra no carro, meu filho ou minha filha pede água. Eu falo, gente, vocês acabaram de sair de casa. Não tomou água em casa, né? Então, assim, a gente tem que saber disso, que a gente não é Mulher Maravilha para dar conta de tudo, né? Mas dá para prevenir algumas crises, né? Então eu aprendi isso. Fazer esses acordos me ajudaram muito antes de sair de casa. E é engraçado, criança parece que tem um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que deixar mesmo livre em alguns momentos, mas a criança também precisa ter uma segurança de saber o que vai acontecer em alguns momentos. Então, isso que a Sam falou é legal, né? Ó, a gente vai ser assim, a gente vai em tal lugar, não sei o quê, tudo bem ali, se der alguma coisa imprevista, né? Porque as coisas acontecem mesmo, mas eles já estão sabendo, já é um combinado, então é legal, verdade. A gente pode fazer isso com a gente também, né? Já tem aqueles momentos que nem eu falei, né? Que você não dormiu bem, você não comeu bem, já tá com uma lua meio estranha, já tá num momento que, sabe, você já sabe o que tá te incomodando. Então, faz esses combinados com você mesmo, né? Para se dar esse tempo, para se acolher também, para assim, não, já tá meio que esperado, né? Então, também fazer isso com a gente mesmo, né? Gente, vamos indo, então. Então, a gente vai se falando durante a semana. Alguém, se vocês quiserem mandar alguma coisa lá no grupo ou no privado, fiquem à vontade. E aí, a gente se vê na próxima segunda, no capítulo 11, tá bom? Então, beijos, muito obrigada por hoje. Boa semana. Tchau,